Comigo já Cláudio Prisco Paraíso, conferindo as últimas informações para o comentário. E a gente abre o comentário do Prisco de hoje falando de Produto Interno Bruto aqui para Santa Catarina. O resultado positivo, Prisco. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Olha, foi divulgado na sexta-feira, feriado, pelo IBGE, né? Os números, temos aí já o primeiro telão, né, Cris? Os números do Produto Interno Bruto de 2017 no Brasil inteiro. Vamos abordar, evidentemente, o de Santa Catarina, está lá a fonte IBGE. Nós tivemos um crescimento de 4% em 2017. Isso representou em movimentação econômica algo em torno aí de 277 bilhões. Isso colocou Santa Catarina em sexto lugar entre as maiores economias do Brasil, suplantando a Bahia. Nós estávamos em 7. Vamos ao próximo telão. Aí, exatamente. Estamos agora em sexto lugar. Quem está à frente? Os grandes estados brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. 5. Ou seja, tudo no sul e sudeste. A Bahia era o único que quebrava essa sequência. E quarto, per capita. O que é exatamente per capita? É a razão entre a população e o PIB total. Nós estamos em quarto lugar. Em primeiro lugar, quem aparece? Distrito Federal, que não é um estado, é a capital do país. Depois disso, aparece a locomotiva brasileira, São Paulo. Para se ter uma ideia, Brasília aparece com exatamente 80 mil de per capita. Depois, São Paulo com 47 mil. Em terceiro, Rio de Janeiro com 40. Em quarto, Santa Catarina com 39 nos calcanhares do Rio de Janeiro. Isso mostra muito claramente aquilo que se fala aqui com muita frequência: a desenvoltura, o desempenho, a performance econômico-financeira da economia catarinense. Nós temos um terceiro telão, acumulado do PIB nacional, 3. Isso aqui é o seguinte: nós, em 2002, nós tínhamos um crescimento de 3,7%. E agora, em 2017, 15 anos depois, nós pulamos para 4,2%. Então, realmente, são números espetaculares que fazem crer de que o Estado catarinense vai bem, obrigado. O poder público não pode atrapalhar. Não quer ajudar? Não atrapalhe, que a economia ela reage bem. E reage porque nós temos um Estado essencialmente exportador e com uma economia essencialmente diversificada. E aí eu venho com números deste final de semana, que são o seguinte: quanto cresceu no primeiro trimestre, ou nos 2 primeiros trimestres deste ano, quanto cresceu Santa Catarina? 3,9%. Quanto cresceu o Brasil? 0,9%. Santa Catarina cresceu 3 pontos percentuais a mais. E o outro dado extremamente alentador: Santa Catarina é o estado com o menor desemprego do país. E as perspectivas são de que será o estado que vai gerar mais emprego formal no Brasil, não só nesse segundo semestre de 2019, quando os números forem processados, mas perspectiva também para 2020. Realmente, a Europa brasileira está aqui. E a atenção que vem por parte do governo federal para Santa Catarina, depois desses números todos aí, hein, Prisco, deve melhorar? A atenção tem que ser proporcional ao que o nosso Estado gera de riquezas. Nós geramos em torno de 50 bilhões de reais para o Brasil, para a União.
e não recebemos nem 10 bilhões, 9 ponto alguma coisa. Ou seja, nós recebemos menos de 20% do que geramos. Porque o Estado catarinense é um Estado ajeitadinho, é o padrão do Estado brasileiro. Mas, por isso mesmo, tem que ser reconhecido. Por isso mesmo, os recursos têm que vir para cá, porque aqui são bem aplicados. Ao contrário do Norte-Nordeste, que ao longo das décadas recebe recursos, e quando a gente vai ver os dados, a miséria e a economia em depressão, aonde? Exatamente lá. Por quê? Os recursos usam para quê? Pagar funcionário, pagar dívida, outras coisitas menos republicanas. Manifestações durante este final de semana também, hein, Prisco? Tivemos uma manifestação interessante aqui em Florianópolis. Foram, olha, eu calculo ali umas 5 mil pessoas. Não é uma explosão? Não é uma explosão. Tivemos em várias cidades catarinenses e brasileiras, não foi aquela coisa de arrebentar, mas são manifestações sucessivas que demonstram claramente a incomodação da população com aquilo que parece ser uma tendência do Supremo Tribunal Federal, que seria distensionar o efetivo combate à corrupção, especialmente pela última decisão de 6-5, em que colocou ponto final na prisão em segunda instância com a liberação de vários presos políticos. Presos políticos, não. Políticos presos. A conversa de preso político é a do PT querendo se referir a Lula da Silva. Qual foi o mote, além da segunda instância? O restabelecimento da prisão em segunda instância, que é a expectativa da população, que o Congresso, a Câmara e o Senado assim procedam e mudem a legislação, como legisladores que são os parlamentares, senadores e deputados. Foi também contra Gilmar Mendes. Ou seja, começa a criar no país a pressão para que o Senado efetivamente coloque em votação vários dos pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes, que é o especialista em habeas corpus. Traduzindo, soltar bandido. Obrigado, Prisco. Abraço, até amanhã. Tem mais lá no blog do Cláudio Prisco Paraíso e hoje à noite no SBT News, Outras da Política.